Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nessa edição, vamos falar sobre o trabalho da Defesa Civil de Rio Preto, que já tem ações programadas para o combate a incêndios no período mais seco do ano e desenvolveu plano de trabalho para os possíveis efeitos do El Niño no segundo semestre aqui na nossa cidade. Também tratamos de um projeto itinerante que está no Mercadão e distribui livros gratuitamente para incentivar a leitura. Você confere também os novos telefones do CRAM, o Centro de Referência da Mulher. Mas iniciamos essa edição anunciando os novos projetos de leis protocolados na Câmara. Quem traz as informações é a jornalista Mariana Daer, no boletim Legislativo em Pauta. Na última semana, os vereadores de São José do Rio Preto protocolaram mais de 30 requerimentos e 140 indicações ao Poder Executivo. Além disso, foram registrados novos projetos de lei. O vereador Renato Pupo sugere a criação do Dia Municipal do Representante Comercial, a ser comemorado anualmente no dia 1º de outubro. O projeto do vereador Alexandre Montenegro cria o sistema do botão de pânico para motoristas de aplicativos, taxistas e veículos do transporte público municipal, com acionamento da Guarda Municipal. O prefeito Fábio Cândido enviou veto parcial a projeto do vereador Renato Pupo, que traz novas regras para a denominação de ruas, com a determinação de porcentagens para o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Também apresentou veto total para o projeto de Alexandre Montenegro, que cria o Programa de Transparência, de Limpeza e Zeladoria Urbana no município. E veto total ao projeto do vereador Abner Tofanelli, que obriga o município a manter intérpretes de Libras na rede municipal de saúde. A justificativa é que essas iniciativas são de competência exclusiva do Poder Executivo. Você pode consultar os projetos em tramitação no site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Confira agora o que foi aprovado pelos vereadores durante a 20ª sessão ordinária de 2026. Durante a 20ª sessão ordinária de 2026, realizada no dia 16 de junho, os vereadores de Rio Preto aprovaram 10 itens da pauta, 3 deles em certidão de urgência especial, quando legalidade e mérito são analisados na mesma votação. De Jean Dornelas, que cria a Comissão Permanente de Controle e Condução de Eventos relacionados a pandemias no município, de Pedro Roberto, que declara a utilidade pública da Associação Família Universos, e de Alex de Carvalho, proposta que estabelece contrapartida social para a realização de eventos em espaços públicos municipais. Os vereadores adiaram por 10 sessões a análise do projeto do Executivo, que autoriza a criação do Fundo Orçamentário Especial, o FECIDAT. O plenário também rejeitou o veto do prefeito ao projeto de Jonathan Santos, que cria o programa Vizinhança Amiga do Idoso. Ainda nessa sessão, foram aprovados 7 projetos em primeira discussão. De Abner Tofanelli, que institui a política municipal do Programa de Combate à Homofobia, do Executivo, o que concede remissão do IPTU sobre os lotes situados nos loteamentos irregulares Alphaville, no período que compreende o tempo entre 2000 e 2016, e o que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$ 407.449,12, de origem de emenda parlamentar estadual, destinado à execução de obras no Pet Park Municipal. Paulo Paulera é autor de 3 propostas que incluem eventos no calendário oficial do município: o Rota Cervejeira, em abril, o Beer Fest Vila Dionísio, em maio, e o Vila Dionísio Festival, em agosto. Encerrando a pauta, foi aprovado o projeto de resolução de João Paulo Rilo, que extingue as sessões secretas realizadas na Câmara. Dessa forma, a análise de projetos como concessão de homenagens no Legislativo ou nomeação de ruas e bairros passa a ser feita de maneira aberta durante a ordem do dia. Os projetos de lei aprovados em urgência especial seguem para sanção ou veto do prefeito. Já as propostas analisadas em primeiro turno voltam à pauta em uma outra sessão.
Todos os projetos em tramitação do Poder Legislativo podem ser consultados no site riopreto.sp.leg.br. Projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2027 na administração municipal também foi debatido e votado nessa semana. Confira. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou 2 sessões extraordinárias para a votação de projeto do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A LDO 2027 traz as prioridades da administração municipal, define as metas fiscais e dispõe sobre as regras para as emendas parlamentares. A LDO prevê orçamento de 4,1 bilhões de reais para o município no ano que vem. O projeto foi analisado na legalidade e no mérito e contou com 18 emendas de autoria dos vereadores. 9 emendas foram aprovadas, entre elas a criação de um Conselho Municipal de Esportes, regramentos para as emendas parlamentares e políticas de melhorias para a educação, meio ambiente e população idosa. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco eu trago informações sobre o trabalho da Defesa Civil, que tem um papel fundamental na prevenção de desastres. Eu volto já. Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Um prato cheio para fortalecer os pequenos produtores. O governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, está investindo 6,8 bilhões de reais por ano em alimentação escolar. Um prato cheio para melhorar o desempenho dos nossos estudantes. Governo do Brasil, um prato cheio para o estudante brasileiro. Aprender e comer, comer e aprender. Toda criança tem que aprender e comer. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Os postos de combustível de São José do Rio Preto são obrigados a divulgar os percentuais com a diferença de preço da gasolina e do etanol. A diferença de preço dos combustíveis deve ser exibida em placa com fundo amarelo e letras em vermelho. A placa deve estar próxima ao painel de preços da gasolina ou etanol. O objetivo da divulgação do percentual é facilitar a escolha do motorista que tenha veículo tipo Flex. O posto que descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 unidades fiscais do município por dia, até o cumprimento da exigência. Mais informações sobre esta e outras leis em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal.
Diferente das sessões ordinárias, que têm dia e hora para acontecer, as sessões extraordinárias são aquelas que podem ser convocadas em qualquer dia da semana, em diferentes horários. O presidente deve convocar os vereadores para sessões extraordinárias com pelo menos 24 horas de antecedência. Assim como as sessões ordinárias, esse tipo de reunião só pode começar com a presença de pelo menos 1/3 dos vereadores em plenário. A diferença é que na sessão extraordinária não há expediente nem a palavra do presidente. Ela é totalmente dedicada à análise de propostas na ordem do dia. Durante o recesso parlamentar, os vereadores também podem ser convocados para sessões extraordinárias por solicitação do prefeito municipal. Um em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe? Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Quiz. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? O primeiro prefeito e vice-prefeito de São José do Rio Preto foram na seguinte ordem. A. Luiz Francisco da Silva, prefeito, e Luiz Pinto de Moraes, vice-prefeito. B. Mário Luiz Veiga e Manuel Moreira. C. Luiz Pinto de Moraes e Luiz Francisco de Souza. Tempo. A resposta correta é a A. Em 27 de novembro de 1894, tomaram posse como intendente, como era chamado o prefeito naquela época, Luiz Francisco da Silva e Luiz Pinto de Moraes como vice-prefeito. E o Panorama TVC está de volta. Nós estamos naquele período que tradicionalmente marca o início da estiagem no interior paulista, mas o que neste ano apresenta condições climáticas atípicas. Tem muita chuva rolando por aí. Então surgem dúvidas importantes. Ainda há risco de incêndio? Como a cidade se prepara para esses possíveis eventos extremos? E de que forma a tecnologia pode ajudar a evitar tragédias? Para falar sobre esses temas e mostrar como São José do Rio Preto vem se preparando para enfrentar situações de emergência, recebemos hoje aqui no Panorama TVC o segundo-tenente, o Saulo Teruel Júnior, que é assessor da Divisão de Incêndios e Primeiros Socorros da Defesa Civil, e a sargento Ederlane Fernandes, assessora da Divisão Operacional e Atividades de Defesa Civil. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado pela participação dos dois. Nós que agradecemos. Eu começo perguntando, a gente costuma associar um leigo, um munícipe que não tem muito conhecimento, e eu me incluo nisso, a Defesa Civil apenas a atuação em situações de enchentes, de catástrofes, coisas muito severas. Mas a missão da Defesa Civil é muito maior que isso. Gostaria que você situasse um pouco como é que ela atua no dia a dia da cidade. A Defesa Civil não atua somente nos desastres, a gente atua antes também. A gente atua na prevenção, a gente atua na mitigação dos desastres, prevenindo, preparando para que nada ocorra de maior gravidade nos períodos sazonais, tanto de chuva quanto na seca. Na chuva, a gente previne monitorando os bueiros entupidos, os locais que podem acontecer enchentes ou alagamentos, inundações, mato alto, né? Os matos altos. A gente orienta as empresas ou mesmo até as áreas que devem ser feitas aceiros, né?
lixo descartado os regular, lixos a gente descartados monitora para regularmente. Quer dizer que quanto menos problema a gente escutar na cidade, talvez a Defesa Civil está atuando... E aí sim, se ocorrer o sinistro, nós vamos atuar na resposta, né? E se puder também na recuperação dessa área afetada, né? Juntamente com as demais secretarias do município. Em termos de sazonalidade ao longo do ano, que tipo de atendimento ou de ocorrência acaba acontecendo assim, ao longo do ano que a Defesa Civil tem sido provocada pela população? Existem essas ocorrências sazonais, né? Como agora estamos entrando no período da seca, na Operação Vermelha, na Operação São Paulo Sem Fogo, na fase vermelha, que é a parte da seca propriamente dita, apesar do El Niño estar atuando no momento, né? Mas não vai descartar o período da seca. Então, ocorrências mais tradicionais são os incêndios, né? Como hoje mesmo já aconteceu lá na região da Partec. Estivemos por lá, apoiando o Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente. Por outro lado, existe o período das chuvas, né? Os alagamentos. É atípico, a gente está também... nesse período agora meio atípico, Saulo, é isso? Com relação às chuvas? Sim, não costuma chover nessa época do ano, né? O aquecimento da água do Pacífico, né? Que é o El Niño, né? Então está trazendo mais chuva para a nossa região, porém teremos períodos de seca também e talvez mais chuvas. Então vai ser uma coisa atípica, a gente vai ter que aguardar para descobrir o que vai acontecer. Mas não descarta o incêndio. E nas fases mais tranquilas, nós temos as vistorias, como a Ederlane já falou, que a gente faz as vistorias de um modo geral em mato alto, lixo. Temos a parte nossa da engenharia, né, que quando algum problema com alguma edificação, o nosso engenheiro é acionado para fazer essa vistoria, para dar um laudo preliminar, até que sejam tomadas providências cabíveis, né? Então nós temos essa parte também que é feita no período, a todo instante, na verdade. Num outro momento que a Defesa Civil também atua, essa noite passada, por exemplo, ocorreu um incêndio com vítima e o senhor inalou fumaça, teve parte da face queimada e a parte de assistência social da Defesa Civil atua também. Perfeito. A gente verifica se a pessoa vai precisar de... moradia. Ser deslocada da casa dela porque foi afetada, se vai precisar de moradia para outro lugar, se vai precisar de colchão, alimento, uma cesta básica. Para assistência social para a gente fazer a articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma assistente social, poder amparar a família nessa dificuldade que caso ela se encontre, entendeu? Então a Defesa Civil atua nesse momento também. Em termos de legislação, do que a lei permite ou a lei não permite, a Defesa Civil vai até aonde, Saulo, na questão, ela pode multar, pode notificar, só puxa a orelha às vezes de um terreno que está em risco, até onde vocês podem atuar? Não, nós não fazemos autuações. Sim. Na verdade, nós fazemos a vistoria, eu posso estar passando em qualquer local da cidade, olhar um terreno que está irregular, com mato alto, sem muro, lixo jogado na frente da casa, e eu vou fazer a notificação. Perfeito. Vou fazer um documento, né, um documento encaminhando para a secretaria responsável. Pode ser meio ambiente, pode ser serviços gerais, e essa sim tem o poder de fazer notificação e talvez posteriormente uma multa ao proprietário do terreno se não tomar nenhuma providência. Perfeito. Então é um trabalho meio de vigília, de monitorar. Monitorar e estar sempre ligado na cidade, né? Passando, viu uma galeria entupida, já vai um documento para o SEMAI, viu um mato alto, vai para os serviços gerais. E por aí por diante, né? A gente está falando, eu falei aqui que a gente está num período atípico, você até falou por conta do El Niño, de chuvas e tudo mais, mas os incêndios podem acontecer. O que causa esses incêndios? A maioria das vezes é por ação humana, por descuido, ou dá para evitar? Como é que é o panorama que a gente pode tirar dessa situação específica dos incêndios? Com certeza, a grande maioria, na grande sua maioria, mais de 90% é ação humana. Né? Ação humana. Infelizmente, aquele lixinho que o cara vai queimar na frente de casa, junta as folhas e põe um foguinho. Limpar o terreno. Limpar o terreninho dele, e aí um vento bate e pula para um terreno maior, uma pastagem do tipo, né? Descarte de bituca. Descarte de bituca, legal, né? É o mais comum nas rodovias, margens de rodovias. E tem também um incêndio criminoso que ocorre muito na nossa cidade, né? Em lixões, né? Nos pontos de apoio. É difícil pegar fogo no local desse sozinho. Então, possivelmente é um incêndio criminoso. Aí cabe dar o flagrante e se pegar essa pessoa encaminhar, porque é um crime ambiental, né? Com certeza. Saulo, parece que a gente
todo ano repete isso, que é o ser humano que causa, e parece que as pessoas não entendem isso. São as coisas pequenas mesmo, não é? São as coisas do cotidiano. Você fala assim, não, eu estou tomando cuidado. Não, o fogo ele é muito destemido, né? O fogo ele não respeita ninguém, né? Tem barreira, né? Não tem barreira, né? Não. E se eu vejo um incêndio, o que eu faço? Qual que é o procedimento que vocês recomendam? Vou tentar apagar? Ligo para vocês, ligo para o bombeiro primeiro? Como é que eu vou agir? De imediato, se deparando com qualquer tipo de incêndio, 193, Corpo de Bombeiros. O bombeiro é o responsável por combater os incêndios no nosso município. Tá? Nós, Defesa Civil, vamos apoiar o bombeiro se caso necessário. Então, a princípio, Corpo de Bombeiros, 193, e aciona o bombeiro. Se você houver condição, for um fogo baixo, pequeno, você tem condição de passar num galho de árvore e apagar, ou com um balde de água, ok. Agora, se você viu que não está um pouquinho mais alto, não se arrisca. Você vai se arriscar? Não, isso é o local. Agora, o que nós não podemos é passar por um incêndio e não comunicar ninguém. Aí é mais grave ainda, porque você está vendo, talvez aquilo aí vai virar uma tragédia ambiental e você não fez nada. Então, assim, por menor que ele seja, acione o Corpo de Bombeiros. Tá? Se ele vai se extinguir ou não vai extinguir, acione o Corpo de Bombeiros. É melhor o bombeiro chegar lá e não ter nada, que ele se extinguiu, do que você não falar nada e virar uma tragédia e ficar 3, 4, 5 dias queimando. Se identificar também alguém ateando fogo. Perfeito. Se conseguir, sem se arriscar, sem se comprometer, fotografar, ligar 190. Ou 153, né? Ou 153 e denunciar o crime. Porque quanto antes, melhor. Na hora, né? Incendiar é crime. Atear fogo em qualquer lugar é crime, né? Falar um pouquinho sobre o nosso querido El Niño, que está todo mundo falando disso. Estima-se que seja um dos mais severos dos últimos tempos. Para a gente aqui, que influências que a gente pode esperar que vai acontecer? É muita seca, é muita chuva? Sim. Porque ele vai para os dois lados, né? Ele alternando, exato. Né? No momento, nós, semana passada, tivemos uma boa quantidade de chuva, né? Sim. Porém, hoje, já tem um exemplo que hoje já tem um incêndio numa região de mata. Então, ele vai trazer chuva e vai trazer seca ao mesmo tempo. Período de chuva, talvez período de estiagem, depois volta a seca. Porém, o El Niño, o que acontece? Ele chovendo, esse mato vai brotar mais rápido, mais fácil. Entendi. Vai crescer mais. E por baixo fica a parte seca que já está morta. Tá. Então, quando der um período de seca e alguém colocar fogo, vai acontecer um incêndio. Mas está verde em cima. Mas por baixo tem a forragem seca, as palhas velhas, né? Então, esse período de alternância aí que nós não sabemos aí o que vai acontecer. Mas com certeza é típico para incêndio, mesmo a vegetação ainda estando verde. A queima fica mais lenta, porque em cima está verde, embaixo está seco. Mas ela está acontecendo. Só que ela é mais lenta, mas é mais fumaça. Então, em termos de rodovia, no trânsito, avenida e para a saúde, né? Fuligem, saúde, fumaça. Né? E o fogo mais seco não, é mais chama e menos fumaça. Em si, comparando, né? E com relação às chuvas, como é que Rio Preto está? A gente também tem alguma previsão com relação a isso? Um trabalho importante que vocês têm feito é sempre que há alguma mudança drástica no clima, no tempo, a gente é avisado. Além disso, o que a Defesa Civil faz para prevenir essas coisas de chuva e de enchentes? Nós temos contato direto com a Defesa Civil de São Paulo através do Centro de Gerenciamento de Emergências. Perfeito. Então, qualquer alteração no tempo, chuva, granizo, temporal, ou frio extremo, ou umidade relativa do ar muito baixa, eles nos comunicam, né? Para nós passarmos até para a imprensa também, né? E além do Cell Broadcast, que é o sistema do celular, que você pode cadastrar alguns CEPs, né? Seus CEPs, através do 40199, e a partir daí você, na tua região, naquele CEP que você cadastrou, você vai receber a mensagem caso esteja ocorrendo uma alteração de clima muito brusca, com alertas severos, alerta extremo, né? Estamos ao vivo já aqui, ó, falando em alertas. Então ele vai acusar no seu celular, que é o alerta severo, tá vindo um, né? E o alerta extremo é aquele alerta que vai cair no teu celular, que o teu celular vai ficar tocando enquanto você não pegar ele e olhar na tela. E desligar ele, automaticamente você vai ver que está tendo um alerta extremo, vermelho. Então prepara porque é extremo, está próximo, está perto, ou é granizo, ou é temporal, ou é vendaval. Então esses são alguns meios, né? Nós acompanhamos também através de PEMET e outros radares aí diariamente o clima, né? Quando tem alguma alteração brusca, umidade relativa do ar muito baixa, assim, menos de 30, já é problema para incêndio, né? Então
sempre monitorando aí. Daqui a pouco também vem o Ventania, né? Sim. Agosto é típico de vento. É um mês de vento, exatamente. Agosto é mês típico de vento. Helena, você comentou uma coisa que eu gostaria de perguntar. Como é que vai Rio Preto? Se vai muito bem, obrigado, ou se a gente ainda precisa puxar a orelha do pessoal lá de casa? Uma das formas de se evitar também as enchentes é os bueiros estarem sem lixo, né? Sem latinha, sem garrafinha, sem esse tipo de coisa. Estamos indo bem nesse caminho? Estamos. O Rio Pretense está tomando essa consciência? A Defesa Civil, desde o início do ano, aliás, já faz mais... Passado, né? Desde o ano passado, 1 ano e meio mais ou menos, nós estamos com um monitoramento bem sério em relação à limpeza de bueiros. Sim. E se você observar... De fato, faz bastante tempo que a gente não vê. Às vezes ficava a esquina cheia de água ali, né? Exatamente. Então, é o reflexo do monitoramento da Defesa Civil juntamente com todas as outras secretarias e tem sido um resultado bastante positivo em relação aos alagamentos, às inundações e enchentes ali próximo aos bueiros. Então, a população tem se conscientizado, tem ajudado. A gente tem tido um resultado bem positivo, né? Esse monitoramento é constante, né? É constante. A gente está passando e está vendo. A gente já parou, já viu o endereço e já encaminha a documentação para quem de direito aí. Falando um pouquinho sobre um outro trabalho de vocês, uma coisa bem bacana, e Flávio, quando eu estiver conversando aqui com eles, põe fotos, que a gente tem fotos muito legais. Recentemente, acho que coisa de um mês, poucas semanas, foi feita uma atividade lá na Vila Toninho, que uniu várias entidades, vários órgãos da segurança pública de São José do Rio Preto, simulando uma evacuação comunitária. O pessoal de casa está vendo, se vocês quiserem comentar enquanto a gente está conversando. Qual que é a importância desse tipo de simulação? Sim. Os simulados, essas grandes empresas, eles são obrigados a fazer simulados anualmente, né? Treinar suas brigadas por caso de tragédia, de alguma ocorrência dentro da empresa. Porém, eles estenderam esse convite para a gente e nós fazemos questão de participar desses simulados. Porque nós temos uma visão crítica, até como bombeiros que fomos. Então, nós estamos lá para observar e ajudar a corrigir, mitigar algum erro que está acontecendo. Então, esse foi um dos maiores simulados, onde teve uma evasão ali em torno de 400 metros ao redor da empresa. Bacana. 400 metros, né? E envolveu mais de 200 profissionais. E o que é legal? Porque você, além de treinar a empresa, os funcionários da empresa para uma resposta rápida, treinar a população ao redor, que tem que saber que ali existe um risco, está controlado, mas existe esse risco. Perfeito. E mais do que isso, treinar as equipes de apoio, que não é o caso, Defesa Civil, Trânsito, GCM, Polícia Militar... polícia técnica, que todos vão participar de uma ocorrência dessa no final. Então, a gente uniu os órgãos municipais, estaduais, federais, entidades parceiras, unidades de socorro. Sim. Então, a gente pôde avaliar as respostas das forças de segurança, das forças de socorro da cidade, do município. Secretarias municipais participaram, puderam oferecer os seus serviços neste movimento desse simulado. Então, foi um grande evento para o município, foi um mega simulado. Foi o maior, na verdade, em São José do Rio Preto. Só para contextualizar o pessoal de casa, esse exercício específico que a gente está falando aqui, ele simulou uma queda de um paramotor, né, com vazamento de gás. Sim, num tanque de GLP, de 60 mil quilos. Então, se caso... É um cenário difícil, complexo, né? Muito complexo. Porém, pode ocorrer? Pode. Uma aeronave pode cair em qualquer lugar da cidade, né? Então, foi assim, é o extremo, né? Vamos fazer o extremo. E foi o que aconteceu. Bem próximo da realidade. Sim, de como seria um acidente real. E a resposta foi adequada, muito, muito, muito proveitosa. Todo mundo fez questão de participar, tanto empresa particular, quanto ambulância, quanto as secretarias, né? Então, foi proveitoso para a cidade, para a gente medir a nossa capacidade de resposta. Bem como os profissionais da empresa, né? Perfeito. Que transmitiram segurança para a população. Que saem treinados mesmo, né? Já saem de uma forma treinado nessa situação. E com relação ao entorno, quando tem esse tipo de evento, como é que é o retorno dos vizinhos? O pessoal fica bastante interessado, vai perguntar coisas para vocês. Como é que é isso? Ver um trabalho tão importante sendo repercutido ali na vizinhança? A cultura do brasileiro, ele não tem essa cultura, né? Assim, de, vai acontecer alguma coisa, a gente tem que correr. Não tem esse treinamento igual no Japão, Alemanha, esses lugares, né? Porém, a ideia do nosso diretor, Coronel Ivair, é
colocar isso na mente da população. Por isso que nós estamos fazendo esses treinamentos. Perfeito. E alertando. Porque queira ou não queira, ele participando ou não participando ativamente no dia, ele está embutindo na cabeça dele que se um dia acontecer alguma coisa naquela empresa, ele vai ter que sair Ele vai ter que sair de lá. Então, assim, a mensagem foi... aqueles que não participaram vão ficar sabendo, olha, aconteceu. Porque foi feito, né, um trabalho de divulgação de casa em casa, folheto, escola. A empresa se comprometeu, se empenhou bastante. E além da empresa, por exemplo, as escolas também fizeram a evacuação com seus alunos. Criancinha pequena, de 5, 6 anos, os professores fizeram dentro da escola e aproveitaram. E isso também foi passado para as empresas ao lado, né? Se alguém quisesse aproveitar. E fizesse o treinamento dentro como se estivesse acontecendo lá também. Tá? Perfeito. Então, foi bem proveitoso, foi bem... Com relação aos procedimentos que vocês utilizam, a gente está falando um pouco de tecnologia, os avisos pelo celular é uma coisa moderna, uma coisa super, super bacana. O quanto que a tecnologia tem ajudado vocês? Me parece que vocês receberam drones e drones de uma empresa privada, foi isso? Sim, nós recebemos uma doação. Uma doação e também equipamentos do governo do estado. Sim. Que tipo de equipamento que vem? O que vocês usam? Qual que é a enxada usada hoje em dia pela Defesa Civil para trabalhar? Sim. O drone foi uma multinacional que forneceu para a gente, inclusive deu treinamento, né? Já estamos capacitados a operá-lo. Só estamos aguardando os procedimentos aí, né? E já estaremos em condições de usá-la para monitorar incêndio, monitorar mato alto, área queimada, enfim. Mais amplo, né? Uma coisa mais uma coisa bem ampla, um monitoramento bem mais amplo. Tá. Agora, já o material que nós recebemos da Defesa Civil de São Paulo, todo ano eles mandam, né? Chega esse período de estiagem. São kits? São kits, vem mochila, como é que se diz? Térmica, cantis, enxada, bomba costais, equipamentos que você utilizar no dia a dia no combate ao incêndio, né? Nós já temos equipamentos maiores, como já transportado em cima da caminhonete, para motobomba, né? Perfeito. Para combater o incêndio, mas esse é mais individual, equipamento mais individual, cantil, facão, tipo essas abafador, coisas. Abafadores. Bomba costal, né? Uma outra coisa que a Defesa tem trabalhado bastante, trabalhou nos últimos anos, às vezes alguns eventos climáticos que não ocorrem na nossa cidade, mas a Defesa Civil acaba sendo uma mediadora de receber voluntários para ajudar em outros eventos. Você vê o caso de Porto Alegre, do Sul, que a gente teve uma participação muito, muito ativa. Como é que é isso? Vocês têm alguns ditos parceiros, a gente que sempre está procurando, da sociedade civil, que está sempre procurando vocês para voluntariado, esse tipo de coisa, porque é muito associado à Defesa Civil, as pessoas que confiam tanto a comunidade confia tanto no órgão, que acaba querendo também ajudar. Como é que eu posso ajudar vocês? Sim, nós temos a nossa brigada municipal. Que bacana. Tá? Tem os brigadistas voluntários e a brigada municipal. A brigada municipal são funcionários da prefeitura que trabalham junto com a gente em caso de necessidade. Nós acionamos, eles saem das suas secretarias e vêm para o combate com a gente. E já a brigada voluntária são pessoas da sociedade, né? Qualquer profissão, basta qualquer idade, né? Acima dos 18 anos. E se voluntariar, chegar para a gente conversar, nós vamos fornecer um treinamento para eles, né? E eles serão acionados na medida do possível, quem tiver disponível, né? Para participar em todos os setores, não é só no combate a incêndio, por exemplo. No caso que o senhor citou aí do Rio Grande do Sul, saíram de Rio Preto 16 carretas de alimento. Sim. Então aí você imagina a mão de obra, a logística que teve esse serviço. Separar, transportar, 24 horas ligado. Tá? Então eles são voluntários para tudo. Esse simulado, por exemplo, estiveram junto com a gente, porque um dia acontecer uma tragédia, eles vão estar lá atuando por fora, nas nossas costas e ajudando da maneira mais adequada e conforme nós vamos direcionando, eles vão nos ajudando ali. Seguindo para o final da nossa entrevista, como é que vocês veem o futuro da Defesa Civil? Ela é um órgão, uma instituição nos municípios que ela ganha cada vez mais credibilidade, ela ganha cada vez mais relevância. Vocês têm uma rede social bastante ativa, com bastante coisas, uma agenda muito, muito extensa, na verdade, para um órgão que a gente espera que só vai funcionar numa emergência, numa tragédia, né? Como é que vocês veem esse futuro, a atuação da Defesa Civil para a nossa cidade? Eu acho assim, a Defesa Civil, ela, de uns anos para cá, uns 3, 4 anos para cá, ela está muito bem divulgada. Isso. Era um tanto quanto apagada. E nosso governo do Estado
resolveu investir em defesa civil. Então, nós somos o único estado que nós temos os 645 municípios com representante da defesa civil. Que bacana. Cada lugar tem pelo menos um representante. Cada um tem a sua estrutura, que é individual, né? Sim. Mas ela está esparramada no estado inteiro, os 645 municípios. Então, eu acho assim, é daqui para melhor, não tem como retroceder. Não tem volta, né? Eu quero só pontuar uma questão que nós temos aqui em Rio Preto agora, o NUPDEC, o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. É um braço da Defesa Civil na comunidade. No bairro, né? Num bairro. Perfeito. A gente identifica um líder de um bairro, como nós temos um projeto já em São José do Rio Preto, projeto piloto, nunca houve em São José do Rio Preto. A gente identifica um líder, esse líder capta os problemas da comunidade, traz para a Defesa Civil e a Defesa Civil ajuda. Ela articula junto às demais secretarias, junto às outras instituições e ajuda essa comunidade. Então, essa é a atitude futura da Defesa Civil. Ajudar a comunidade para que não aconteçam os desastres, para que não aconteçam os problemas com a comunidade, a autoproteção da comunidade, entendeu? Que a comunidade sabe os problemas que ela tem no bairro, então ela traz os problemas para a gente. Perfeito. Nós vamos orientá-los. Faz essa mediação, esse acolhimento, né? Quem dera nós tivéssemos todos os bairros uma NUPDEC. Perfeito. Um núcleo comunitário em todos os bairros. Esse exemplo, vocês estão treinando em que região da cidade? No bairro Lealdade e Amizade. Entendi. Temos um núcleo forte lá, graças a Deus. E como é que foi a receptividade da população quando foi provocada? Excelente. Primeiro, nós divulgamos que íamos entregar um questionário para a comunidade, fizemos o questionário, entregamos, fizemos uma reunião, infelizmente foi pouca gente que compareceu, mas foi amplamente divulgado também. Apresentamos a proposta. A líder da comunidade é efetiva, atuante, maravilhosa. Já aconteceram alguns problemas, como, por exemplo, um carro que estava há meses, quase um ano, parado no meio da rua. A gente articulou com a Secretaria de Trânsito, imediatamente foi lá, tirou o carro do meio da rua que estava atrapalhando o trânsito. Não tinha pontos de ônibus cobertos para as crianças que ficavam ao relento ou na chuva para poder ir para Talhado, pegar ônibus para ir para as escolas. Nós articulamos, já construíram 4 pontos de ônibus cobertos lá. Então, por aí a gente vai caminhando e ajudando a comunidade, articulando com a comunidade e melhorando. E nada melhor do que eles, né, para saber dos problemas. Eles mesmos nos trazem e a gente vai articulando para melhorar. Esse é o papel da Defesa Civil. Terrenos baldios também, esses terrenos abandonados. Os matos altos, os lixos jogados em lugares irregulares. E com relação à construção também, às vezes alguém procura vocês, tem uma construção meio estranha lá abandonada, que não se terminou ali, aquela coisa aberta, que pode cair e pôr em risco as pessoas. Também é atuante nesse caso? Quando há a solicitação da Defesa Civil, sim. O engenheiro comparece até o local e verifica se é uma situação de risco, sim, e faz um relatório e encaminha ou para o proprietário, identifica o proprietário e a partir daí toma as providências através do proprietário do imóvel. Ou solicitante, né? Que às vezes na época de chuva, né? Corre uma rachadura. Às vezes repentina. É o próprio proprietário que chama, fica em dúvida, ele fica inseguro. Não sei do engenheiro, né? Às vezes é o próprio dono do imóvel. Não sei como é que eu vou agir com relação a isso, estou inseguro. Às vezes é uma rachadura simples, um trinco. E às vezes é uma rachadura maior. Então o engenheiro já avalia e fala, vamos isolar o local e você aciona o engenheiro particular para fazer uma avaliação mais completa, né? Mas se ele interdita parcial ou não, ele tem esse poder. Vou interditar esse prédio parcialmente, só essa sala vai ser interditado. Não, estou interditando o prédio inteiro. Até que seja um engenheiro contratado vir e falar, eu estou liberando, eu estou liberando. Dá o laudo, né? Isso. Gente, eu vou passar para vocês, apesar de estar aí na tela, eu vou passar para vocês. O telefone da Defesa Civil é 199, mas eu recomendo, e a da própria Defesa também recomendo, numa emergência, uma coisa mais de um incêndio, alguma coisa, primeiro liga para o bombeiro 193, é isso, né, gente? Exatamente. Depois para a Polícia Militar, pode ligar para a Polícia Militar 190 e o SAMU 192. Então vocês guardem 199, 193, 190, 192, são números 153 também. 153 também. Tem que estar na cabeça, cabeça da gente. Lembrando que esse telefone é 24 horas, 24 né? horas. Cai no central e eles repassam para a gente lá, se tiver que tomar alguma decisão, alguma ação. Ok? Para a gente encerrar, gostaria que vocês, primeiro o Saulo, depois a Adelane,
Deixa os recados lá para a população, para conhecer o trabalho da Defesa, como é que pode ajudar, quem quiser visitar a Defesa Civil pode estar de portas abertas também, como é que eu faço? Com certeza, a Defesa Civil está de portas abertas, estamos aqui para atender a sociedade de todas as maneiras, né, de prevenindo, mitigando as situações. Então, a Defesa Civil sempre esteve de portas abertas. Eu acho que toda a equipe lá está empenhada em dar o seu melhor e, com certeza, nós estamos notando os resultados já nesse 1 ano e meio que nós estamos lá à frente da Defesa Civil na direção do Coronel Ivair. Melanie? Eu quero agradecer, primeiramente, o convite e dizer que a Defesa Civil também, eu faço minhas palavras do Tenente Saulo, estamos à disposição e a Defesa Civil somos todos nós. É isso aí, gente. Eu agradeço a participação do Saulo e da Edelane aqui no nosso estúdio, reforçando 199 é o telefone da Defesa Civil, 193 lá no Corpo de Bombeiros, 190 na Polícia Militar e o SAMU 192 e 153 também, né, gente? 153 da GCM. É isso aí. Gente, e a gente segue aqui com o nosso Panorama TVC, um importante serviço de proteção à mulher aqui da cidade está com novos telefones de contato. Quem traz as informações sobre essa atualização é a repórter Vivian Lima. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Neste boletim eu falo do CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher aqui de Rio Preto. Esse serviço municipal faz o acompanhamento e a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ofertando atendimento psicológico, social e jurídico. E o recado hoje é sobre os telefones do CRAM. Os números de celulares do serviço mudaram. No CRAM 1, que funciona na Secretaria da Mulher, o novo celular é o 17 99663 3752. O número recebe ligações e mensagens de WhatsApp. O telefone fixo continua o mesmo, 3203 3880. Quem preferir o atendimento presencial, o endereço é Rua Bernardino de Campos, número 4075, no bairro Redentora. Já a unidade 2 do CRAM fica na região norte da cidade. O novo celular do serviço é o 17 99659 3169. E o telefone fixo segue o mesmo, 3121 8456. O CRAM 2 fica na Rua Paulo de Faria, número 3105, no bairro Eldorado. Bom, quem preferir pode acionar o CRAM da DDM, a Delegacia da Mulher. O celular da unidade é o 17 99654 4156. A Delegacia da Mulher fica na Rua Floriano Peixoto, número 2880, bairro Alto Rio Preto. Eu fico por aqui. Mais informações sobre serviços de utilidade pública aqui da cidade você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais! Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre uma iniciativa que desde 2023 já colocou gratuitamente cerca de 6 mil livros em circulação, incentivando o hábito da leitura. Não saia daí! Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor.
SUS está do seu lado em todas as fases da vida. Começa com o teste do pezinho e a caderneta de vacinação. Na infância, o SUS acompanha o desenvolvimento e ajuda a manter a vacinação em dia. Na juventude, promove campanhas de conscientização e ações de prevenção. Na vida adulta, o foco é prevenir, acompanhar e garantir qualidade de vida. Isso é SUS. Mais saúde no seu dia a dia em todas as fases da vida. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde. Brasil, do lado do povo brasileiro. Vamos entrar na reunião? Já vou. Preciso resolver umas coisas no Detran antes. Como assim? Vai sair agora? Por aqui, ó. Tô resolvendo tudo pelo site do Detran. Já fiz o licenciamento do carro da minha mãe, a transferência do meu carro e até a liberação da moto do meu irmão. Tudo fácil, rápido e sem precisar sair do escritório. Ó, tá feito. Acabou o problema. E a reunião, que é bom, nem começou ainda. Detran SP. Tá no digital, tá resolvido. E o Panorama TVC está de volta em um momento em que a leitura disputa atenção com celulares, redes sociais e vídeos cada vez mais curtos. Iniciativas que aproximam os livros das pessoas ganham ainda mais importância. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. O projeto Espalhando Histórias, criado em São José do Rio Preto, acaba de levar sua estante solidária para um dos locais mais movimentados da cidade, o Mercadão Municipal. Para falar sobre essa ação, seus resultados e os próximos passos do projeto, recebemos a jornalista, minha amiga e idealizadora do projeto, a Francine Moreno. Francine, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Fran. Eu agradeço pelo convite, adorei, muito obrigada. Ô Fran, pra gente começar do começo, como é que nasceu a ideia do Espalhando Histórias? Teve algum momento específico que despertou essa vontade de colocar os livros em circulação? Sim, foi em janeiro de 2023. Eu tinha esses livros em casa já, estavam lá na estante. Eu sabia que eu não ia ler mais, né? Já tinha lido. Alguns não tinha interesse pelo tema. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com esses livros. Não dá para ficar aqui só juntando poeira. Isso. E aí decidi começar a espalhar os livros por espaços públicos. O primeiro livro que eu espalhei foi ali no Bosque Municipal e desde então não parei mais. Como é que funciona, para quem está nos assistindo, como é que funciona o projeto que é no sistema Pegue, Leia e Compartilhe, né? Isso, a ideia é que ele vai com um marca-página e está escrito, este livro é seu, leve para casa, faça o que você quiser. Então a ideia é essa, que a pessoa passe, pegue o livro, leve para casa, pode doar para um amigo, pode doar para a vizinha, pode ler, pode dar de presente, enfim. Mas a ideia é essa mesmo, compartilhar, né, esse livro e incentivar o hábito da leitura. Como você disse, os primeiros livros foram da sua própria estante, né? Isso, foram das minhas próprias. E o projeto também não tinha nenhuma estante, na verdade. Você começou eu comecei por essas iscas para fisgar os leitores ao longo da cidade, né? Eu ia espalhando por espaços públicos mesmo. Então, por exemplo, é uma praça, um ponto de ônibus, uma clínica na sala de espera, estacionamento de supermercado, sabe assim, espaços. Eu deixo o livro lá e saio, né? Começou dessa forma, então. E quando é que você percebeu que o projeto a criatura ficou maior que a criadora, ele começou a ganhar força mesmo, e que os seus livros já não eram mais suficientes, já que tinha esgotado, virou um projeto real. Como é que foi essa transição? Foi muito rápido, na verdade, assim, eu escrevia, tá? Não tinha marca-página, eu escrevia, esse livro é seu. Você deixava algum contato ali? Me marque alguma coisa, então você não sabia disso aí, pra onde que ele ia? Não. Aí, quando eu vi que estava tomando uma proporção maior, eu peguei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, que eu não tenho nem tempo para ficar escrevendo. Aí, os primeiros eu xeroquei. Aí, depois falei, não, vamos fazer uma marca-página, vamos fazer uma página no Instagram, vamos oficializar. E aí, dessa forma, começou mesmo, e aí tomou forma mesmo o projeto. A estante passou já nesses anos todos, já passou por onde? Não, a estante teve início o ano passado. Que bacana. A estante física, né? Física. Começou ali na frente, na calçada da loja Finatec, na frente do Bosque Municipal, do Zoo Botânico. Sim. Coloquei ali porque tem a questão de fechado na parte de cima, né? Tinha questão de segurança. Então, ali a gente comecei colocando
uns 400 livros. Bacana. Pensando na movimentação ali de público, criança, né? Adolescente. família. E deu muito certo. Então, começou em outubro do ano passado, lá no Zoobotânico, né? E aí ela ficou até semana passada e lá. agora estamos aqui no Mercadão, aqui do ladinho da Câmara, né? Isso, agora está aqui do lado da Câmara, dentro do Mercadão, na entrada aqui do Poupa Tempo. Perfeito. No espaço Edson Baff, né? Isso, que é um grande amigo nosso também, com certeza. Né? Então, assim, tem um porquê mais especial ainda também. Exatamente. Ali, né? E eu vou falar para você, eu tô bem surpresa, até preocupada. Sim, sim. Porque a saída... Como é que tá a reposição, a saída, Fran? A saída tá muito grande grande mesmo. E assim, eu tô repondo todos os dias. Se pudesse, eu iria repor mais. Abastecer mais. Mas assim, um dia sim, um dia não, eu tento vir, eu organizo, né? Coloco ela, porque o pessoal vai tirando, deixa tudo bagunçado. Sim, sim. Aí eu arrumo tudo certinho e abasteço. Mas assim, tá uma procura muito grande e é muito bacana mesmo. Gente, eu vou dar alguns dados aqui para a Fran comentar com relação ao nosso país. As pesquisa recente do Retratos da Leitura no Brasil mostra que 47% dos brasileiros podem ser considerados leitores, que leram pelo menos um livro nos últimos meses. É um número que eu até achei alto, eu até achei alto, mas é um número muito, muito baixo. E a média das pessoas que são leitoras é cerca de 3 livros por ano que elas acabam consumindo. As mulheres leem mais que os homens, elas são mais leitoras. E as maiores barreiras citadas, Fran, são falta de tempo e falta de acesso. Falta de tempo e falta de acesso. O acesso a gente tá dando um jeito de conseguir. Gostaria que você comentasse a importância desse tipo de projeto na formação dos leitores. Eu falo que isso é muito importante, por quê? Falta o exemplo dentro de casa, né? Então, assim, é complicado a criança não ver a família lendo. Como que ela vai ler? Estimulado pela escola. Sim. Mas, às vezes, o estímulo da escola é porque tem que ler, que entra dentro da grade, né? Enfim. Mas eu percebo já uma mudança, das famílias, pensando num resgate, né? As pessoas parecem que estão resgatando algumas coisas mais simples do dia a dia, por exemplo, que é a leitura, né? E o que eu percebo? A gente tem que ter esse exemplo dentro de casa e tem que estimular mesmo a criança a ler, né? Compra um livrinho ou passa na estante, pega um livro, né? E aí lê para essa criança, né? Então eu falo de uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos. Apresentar para eles. Eu sempre li para os meus filhos, desde bem pequenininhos. Sabe assim, à noite, vou pôr para dormir. Eu lia, entendeu? Então, assim, isso é uma forma também de estimular. E com relação à falta de tempo, as pessoas podem criar esse hábito, né? Porque é muito estímulo de tela, muito estímulo dos audiovisuais aí, e o livro, às vezes, acaba sendo um companheiro tão fácil de você levar para todos os lugares, ele não requer tecnologia nenhuma, não tem que carregar, não tem que fazer nada, né? E eu falo assim, que a gente acaba, quando a gente lê, a gente acaba saindo um pouquinho desse mundo que a gente está vivendo, tecnológico, de informação, que tem que ver o WhatsApp, que tem que estar informado. O livro, o que eu percebo? Você, a hora que você está lendo, você entra dentro daquela história e você esquece dos BOs, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Da dos vida. BOs e dos boletos, né? Dos boletos da vida, né? Então, eu falo assim, que é um momento também de desestressar, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que... Tem muita gente que eu acho que tinha o hábito de ler e parou no meio do caminho. Mas eu acho que tem que resgatar. Resgatar isso. Quando você vai... Você falou que você quase diariamente tem ido para ajeitar. Às vezes você fica de espectadora e vê a reação das pessoas. Como é que as pessoas reagem quando vê uma estante com livro? Elas ficam ressabiadas? Elas acham que não, então, aquilo tem muita gente ainda que não sabe que pode passar e pegar, né? Entendi. Então, mesmo com a placa, tem a placa, retire seu livro, é gratuito. As pessoas ficam ali com receio. E aí eu tava ali, né, esses dias, e aí chegou uma senhora... Nossa, que legal. Mas pode pegar? Eu falei, pode. Eu não falei nada. Sim, aqui. que você... Não. E ela,
posso levar para minha filha? Falei, pode. E aí ela escolheu 3 livros e levou para a filha. E aí você via que era uma mulher muito simples mesmo. E aí eu falei, não, tá, o meu projeto é esse, né? Eu falei, tá cumprindo com o objetivo. Pessoal, enquanto a gente conversa aqui com a Fran, ô Flávio, coloca umas imagens que a gente tem, ó, como é que é, pessoal. Para quem quiser, a Fran não vai ficar chateada se alguém quiser copiar esse projeto em outros lugares. Gente, é uma estante, um banner e boa vontade. É com isso que o projeto trabalha. Esse aí é a estante que está agora, que a gente falou, no Espaço Edson Bafo, em frente ao Poupa Tempo ali. A Fran sempre está repondo esses livros. Já foram mais de 6 mil livros que circularam com relação... Mais de 6 mil já. Às vezes eu acho que até passou um pouco mais. Perfeito. Porque, né, assim, mas muitos livros. Inclusive, agora eu vou sair daqui e vou passar lá para abastecer. Então, quem quiser passar mais tarde, vai ter novidade. Ô, Fran, quem quiser pôr livro, pode pôr? Eu super aceito. Super aceito. E você tem gente que coloca? Tem gente que você sente? Olha, as pessoas às vezes têm me ligado. Perfeito. Eu fiquei até muito feliz esses dias que um advogado, eu esqueci o nome dele agora, me perdoa, mas me ligou. Ele me deu mais de 200 livros. Bacana. Então assim, hoje o livro, o projeto se mantém por meio de doação, de doação, perfeito. Então, assim, quem quiser, por exemplo, trazer livros em bom estado, gente, pelo amor de Deus, livros em bom estado e também livros que não adianta também uma apostila, uma coisa que já está escrito, rabiscado, um livro didático que não funciona, gente. Tem que ser um livro em bom estado, né? Mas eu recebo super aceito, né? Até eu falo aqui, quem tiver livros para doar, por favor, né? Você fala assim, quer dar um destino bom para esses livros? Perfeito. Né? Então, e eu também quero aproveitar, Matheus, e falar do Instituto Noronha. Eu ia falar justamente isso, que é seu parceiro aí. É meu parceiro desde o ano passado. A gente iniciou esse trabalho. A estante fixa foi por meio do Durval, né? Perfeito. Que é o fundador do Instituto. Ele falou, Fran, eu vou entrar com você junto, né? E aí, então, vamos fazer essa estante, vamos focar em divulgar os escritores brasileiros. Perfeito. Falei, vamos. Então, eu tenho esse parceiro agora, que é um grande amigo, né? Assim, que está junto comigo, que é o Instituto Noronha. Inclusive, pessoal, aproveitando aqui a entrevista da Fran para falar... Dr. Durval Noronha é um riopretense apaixonado por cultura, por livros, uma pessoa que trabalha pela arte, pela cultura. Sim. E se você quiser conhecer um pouco mais dos livros escritos por ele, você procura no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto, só procurar Durval Noronha Góes. É isso, ele já deu muitas entrevistas pra gente, ele tem uma carreira literária bastante extensa. E é uma pessoa que está divulgando aí, tá patrocinando, tá sendo um parceiro. Ele fala que o projeto é uma forma da gente incentivar, né? Então, vamos fazer? Vamos fazer. Ô, Fran, mas isso não impede de que outros parceiros também quiserem serem parceiros, patrocinadores do projeto. Por favor, porque quanto mais parceiros, mais apoiadores, mais o projeto tende a crescer. Sim, tende a crescer. Você imagina colocar mais estantes? Sim, né? sim. Assim, seria maravilhoso. Eu faço isso paralelo ao meu trabalho, então, eu consigo hoje manter uma estante, né? Isso. Mas você imagina colocar mais estantes? Seria maravilhoso, fantástico. em outros espaços, né? E você tem uma noção mais ou menos, eu acredito que todos devam sair bem, mas os livros que você sabe, isso aqui eu vou colocar, ele não vai, Olha, meia hora ele vai ser... Gente, romance. Sai que é uma beleza. Eu nunca vi poemas. Que bacana. Poemas. Que bacana. Mas assim, tudo, tá? Eu percebo também que o pessoal gosta bastante de biografia. Legal. E eu recebo poucas, assim, não tem muitas, né? Mas eu percebo... Eu coloquei uma da Vanusa Leão. Sei. Agora, eu percebi que saiu rapidinho. Não deu tempo, não sabe? Não deu assim, tempo. Aqui na estante. Então, mas de tudo, viu? De tudo um pouco. Autoajuda também o pessoal coloca, gosta, enfim. Além da doação, Fran, o pessoal lá de casa que
que retira os livros, você tem incentivado a marcar o projeto, vocês têm página social, vocês têm site, inclusive está aqui na tela, para vocês darem uma olhada participar. Como você tem sentido isso? O pessoal tem marcado ou não? Então, não são todos que marcam, mas eu falo assim, por quê? Aí eu vou conseguir sentir o público, né? Eu vou conseguir sentir esse retorno, esse feedback, vamos dizer assim. E eu tive vários já muito bacanas, assim, que as pessoas ou que me chamaram depois e falaram, olha, isso daqui hoje foi um presente na minha vida. Que bacana. Nossa, que bacana. Então teve uma pessoa lá, mas bem lá no comecinho, assim, me marcou bastante. Ela falou assim, olha, eu tô com depressão, eu tô passando por uma fase muito difícil, e eu sou apaixonada pelo Nicholas Sparks, que é um escritor americano, né? E aí, americano, acho que é. Desculpa se eu tô falando errado. Desculpa, Nicholas. Mas é o Nicholas Sparks. E eu deixei na frente da empresa onde ela trabalhava, uma açaí, sorveteria, o livro. O livro. E a hora que ela chegou para trabalhar, como é que tava pode? lá. Eu falei, meu Deus. Então, assim, foi um presente para ela mesmo, né? Enfim, a vida, né? A vida surpreendeu ela. E foi muito bacana que ela falou assim, olha, me deu um gás. E eu falei, é isso. Ô, Fran, para a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que você comentasse duas coisas. Primeiro, gente, o Instagram do projeto é @historiasespalhando e o site é www.espalhandohistorias.com.br. Lá você consegue se comunicar com a Francine, que é a idealizadora, a executora, a estagiária, é tudo do projeto. É um projeto muito bacana que ela faz fora do horário de trabalho, no horário de trabalho dela, na verdade, no horário de descanso do trabalho dela, e já distribuiu 6 mil livros, já fez circular 6 mil livros aqui em São José do Rio Preto. Se a gente sonhar que cada livro desse talvez possa ter sido lido por 2 ou 3 pessoas ali da família, não é? Já pensou que impacto, que belo impacto que a gente não está tendo. Fran, se você pudesse, lá para nossa câmera, se pudesse convencer alguém que não lê há muitos anos a voltar a abrir um livro, o que você falaria para essa pessoa e o que você espera do projeto daqui para frente? Entendi. Olha, o que eu falo? Por exemplo, você está sem ler. Parou de ler porque correria, filhos, trabalho. Pensa um pouquinho, quanto tempo você fica com o celular na mão, olhando às vezes as redes sociais? Eu falo porque eu também às vezes fico, tá? Mas pega um livro, passa aqui na estante, né, aqui no Mercadão, pega um livro, leve para a sua casa e, por exemplo, leia depois, à noite, antes de dormir. Ao invés de ficar com o celular, pegue e leia o livro. Eu tenho certeza que você vai entrar na história, você vai se divertir, você vai se emocionar, ou você vai aprender alguma coisa, ou você vai falar, nossa, eu podia falar melhor, e olha, esse livro está me ensinando a ter um vocabulário melhor. Então, eu acho que o livro te leva além das 4 paredes que você vive hoje. Então, é isso. E em relação, Matheus, à questão do projeto, eu quero que o projeto continue, sabe? Assim, eu quero muito que ele continue, não quero que ele tenha fim. Entendeu? Ele começou em janeiro de 2023 e a ideia é que o projeto aconteça. Não sei até quando que a estante que vai ficar aqui no Mercadão, não tem um prazo, a gente não colocou um limite, mas a ideia é que esse projeto, essa estante, por exemplo, possa ir para outro espaço em algum momento, né? Que esse projeto continue, tenha muitos anos aí. Isso aí, agradeço a participação da minha amiga, da jornalista Francine Moreno, que está aqui com esse projeto fantástico, que está aqui no Mercadão aqui de São José do Rio Preto, na entrada da frente do Poupa Tempo, no Espaço Cultural Edson Baff, que também é outro amigo querido meu e da Fran, de toda a família. E a gente segue aqui com o Panorama TVC. O clima de Copa do Mundo tomou conta do Hospital da Criança de Rio Preto. A unidade preparou uma ação especial para dar às crianças a oportunidade de viver experiências próprias da infância, mesmo durante o período de tratamento e internação. Veja como foi. Pacientes que estão em tratamento no HCM, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, tiveram momentos de diversão, descontração e leveza em meio à rotina hospitalar. Eles puderam participar da pintura de desenhos que remetem à Copa do Mundo, na rua que fica na lateral do hospital.
Além dos pacientes, a iniciativa reuniu colaboradores da unidade e familiares das crianças. Nós da HCM temos tentado fazer várias ações lúdicas com as crianças fora do ambiente hospitalar, né? E aproveitando esse local, né, que foi totalmente revitalizado, um jardim, né, onde tem sol, a sombra, a gente pensou em trazer as crianças para essa atividade e com isso já atrelar a questão da Copa, né? Tá todo mundo envolvido, todo mundo torcendo pelo Brasil e nós lembramos dessa tradição que é pintar a rua na Copa. Então nós angariamos as ideias com os colaboradores, contamos com os apoiadores e aí nós reunimos as crianças e trouxemos. E a ação foi um sucesso, elas adoraram. Essa é uma atividade simples e que traz benefícios muito grandes para a paciente internada, né? É uma atividade lúdica, a gente sabe o tanto que é importante para a criança, essa parte emocional, para favorecer o tratamento, o acompanhamento dela. E além disso, a gente resgata, né, a paixão que o brasileiro tem pelo futebol, a paixão pelo Brasil. Então, nessa época da Copa do Mundo, eu acho que é uma coisa muito importante. O artista plástico e muralista Pex foi quem criou as artes que as crianças coloriram. É muito satisfatório, é muito emocionante você ver esse momento de comunhão, né? Não somente com as crianças que estão fazendo parte, mas eu creio que todo em geral, né? Todas as pessoas que estão participando, desde funcionário, amigos, colaboradores, eu acho que isso tem que ser feito mais e mais, né? Eu creio que eu imagino que agora a gente está nesse momento de Copa, está todo mundo felizão, mas eu creio que se a gente tiver mais ações assim, de dar um pouco mais de alegria para as crianças que estão em tratamento, para as crianças que estão passando por esses momentos, eu acho que é muito interessante a gente fazer parte da vida deles com arte. Para nós como mãe é uma iniciativa maravilhosa. A gente só tem a agradecer ao hospital, né? O HCM é sempre maravilhoso, a equipe toda, todos eles são maravilhosos. E é mais uma iniciativa assim traz uma leveza, né, naquela rotina hospitalar das crianças em tratamento. Então é só alegria. Eu sou super feliz, graças a Deus, ele está bem, né? E a gente está aqui e é muito legal. Vamos falar agora de oportunidades no mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura tem mais de 1.200 vagas disponíveis. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 1.205 vagas abertas nessa semana. Destaque para as funções de auxiliar operacional, com 75 vagas, auxiliar de produção, 66 vagas, representante comercial, com 50 oportunidades, e operador de logística com 50 vagas. Para ver a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura riopreto.sp.gov.br. Essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que esse programa e suas reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau!